Thiago Jordão, meu caro Thiago Jordão, semana decisiva, semana final para o Santos contratar jogadores e reforçar o elenco. E a prioridade é a zaga, Jordão. E vimos que a zaga do Santos realmente precisa se reforçar. Olha, Jordão, que partida ruim do Luizão mais uma vez, que partida ruim do Mike no dia de ontem. O Luan Pérez e o Escobar até fizeram uma partida razoável, podemos dizer. Que partida ruim do Tomás Rincon, que partida ruim do João Schmidt. A nossa defesa precisa de reforços. Como está a busca por contratações no mercado por parte do Santos, Jordão? São 3 defensores em pauta da diretoria santista, Marcão, buscando reforçar justamente a zaga do Santos Futebol Clube. Começando com aquele que está com as negociações em estágio mais avançado, que seria o zagueiro Alexis Duarte, jogador paraguaio que joga no Spartak Moscou da Rússia, Marcão. Ele tem contrato com a equipe até junho de 2027, tendo valor de mercado estipulado entre 2 e 3 milhões de euros. Ele que já recebeu, inclusive, o aval da nova comissão técnica do Santos e do Juan Pablo Vojvoda. Outro nome que esteve em pauta no Santos e está, melhor dizendo, é o do Adonis Frias. Só que este, Marcão, o Clube León do México está batendo o pé para o Santos depositar o valor de pelo menos 3 a 4 milhões de dólares pelo jogador que tem contrato apenas até o final da temporada. E o Santos tenta viabilizar essa negociação, oferecendo valores que sejam compatíveis com o restante de contrato que o jogador tem, mas lembrando que o Santos ainda tem a possibilidade de assinar um pré-contrato com o jogador, mas ele chegaria apenas em 2026. Outro nome que chegou na pauta, mas esse ainda em estágio inicial de negociações, é o do Zaid Romero. O Santos ele abriu negociações formais com o Clube Bruges da Bélgica para contratar o zagueiro argentino de 25 anos que tem contrato mais longo do que os citados anteriormente. Ele tem contrato até junho de 2028 com a equipe belga e, diferente dos outros, o Santos sabe que tem uma concorrência pesada em cima do jogador argentino que tem valor estimado entre 3 a 4 milhões de euros. Tá aí. Daqui a pouco quero saber também do Gonzalez, jogador do Tigre da Argentina, meio-campista que também pode pintar no Santos Futebol Clube. Mas antes de falar do Gonzalez, Jordão, quero que você apresente aí o Zaid Romero, jogador que pode pintar no Santos Futebol Clube. Traga aí os dados, as informações, a ficha completa do Zaid Romero, Jordão. O Zaid Romero, que é um jogador que tem 25 anos de idade, 1,92 de altura, ele é um atleta argentino que joga na posição de zagueiro. Na sua carreira ele já atuou por 5 clubes, inclusive jogou com Benjamín Roleiser no Estudiantes de La Plata no ano de 2023. Ele que já atuou na sua carreira em 146 partidas, marcando 6 gols, tem 3 lesões, mas nenhuma que seja grave. O único problema que ele teve que foi mais longo, ele ficou 2 meses fora por problemas na perna, mas que não foram especificados pelo Estudiantes. Ele tem 4 títulos na carreira, sendo 2 pelo Bruges e 2 pelo Estudiantes, e tem contrato com a equipe belga até junho de 28. Agora, Jordão, olha, eu tenho dito sobre isso, eu acho que o Santos vai acabar contratando não o melhor jogador, mas o Santos vai contratar aquele com uma condição financeira melhor para o Santos e uma condição de pagamento melhor para o Santos. E olhando as questões contratuais, Jordão, tanto do Romero como do jogador que tá no Bruges, qual que é, Jordão? O do Bruges é o Romero e o do Spartak é o Alexis Duarte. Então vamos lá. O Alex Duarte e o Zaid Romero são jogadores que possuem contratos longos nos seus clubes. O único que tem contrato curto e, teoricamente, seria o mais fácil de deixar o seu clube é o Adonis Frias, do León do México. Só que aí vem a informação do Jordão, que mesmo tendo 4 meses de contrato pela frente apenas, o clube mexicano está querendo 3, 4 milhões de dólares no atleta. Então, Jordão, se eu tivesse que apostar, eu acho que o jogador que pode pintar com maior facilidade é o argentino Adonis Frias, porque o Zaid Romero tem contrato longo e o do Spartak também tem contrato longo, viu, Jordão? Então, o problema do Santos é dinheiro, a gente sabe, e tem até uma informação aí do Sormani, né? O Thiago comentou comigo ontem, Jordão, e eu vi alguns varandeiros comentando sobre isso, que o Marcelo Pirillo Teixeira estaria colocando dinheiro do seu próprio bolso
para realmente pagar os compromissos mensais do clube, o salário dos atletas, né? Isso é contra o estatuto, isso não pode acontecer no clube caso de fato esteja acontecendo. O Sormani parece que trouxe algo nesse sentido, que o Marcelo estaria colocando dinheiro do seu próprio bolso para honrar os compromissos do clube. O Marcelo, na quadra da torcida jovem, foi perguntado sobre isso e disse, com todas as letras, que não colocava dinheiro, que até gostaria de colocar e colocaria se fosse possível, mas que o estatuto não permite. Palavras do Marcelo Teixeira. Então, Jordão, o Santos não tem dinheiro para contratar. A verdade é essa. O clube não tem dinheiro para contratar. Por isso que eu acho que não chegará a melhor opção, e sim a mais viável financeiramente. E olhando os três, o Adonis Frias, pelo tempo de contrato curto que tem no futebol mexicano, me parece ser a possibilidade mais viável, Jordão. E vai ter que tentar, tem que convencer, melhor dizendo, o León. Porque, Marcão, se o León continuar batendo o pé, falando que não vai liberar, que quer 4 milhões de dólares, que o jogador ainda é importante, então o Santos tem que argumentar, olha, se o atleta é importante, por que vocês não se preocuparem em renovar o contrato dele? E se vocês forem continuar batendo o pé, eu vou assinar um pré-contrato com o cara e acabou. Já faz uma proposta de pré-contrato se o entendimento é de que ele pode servir para a temporada seguinte, com a manutenção e o aval do Juan Pablo Vojvoda, já assina um pré-contrato, Marcão. Quantos clubes do futebol brasileiro a gente já não viu fazendo esse tipo de ação com jogadores que jogam no exterior? E com relação aos outros dois, o Alexis Duarte e também o Zaide Romero, o que, assim, eu gosto mais do Alexis Duarte do que propriamente do Zaide Romero, Marcão. Eu acho que o Zaide Romero, ele tem características que o Santos não tem, como, por exemplo, um jogador que é mais forte fisicamente, um atleta que ele tem uma capacidade também de ser melhor assim nas bolas pelo alto, só que eu acho que o Alexis Duarte ele traz uma segurança melhor e o nível de enfrentamento dele na Rússia é superior do que o nível de enfrentamento do Clube Bruges da Bélgica. É claro que os times da Rússia agora não estão na Champions League, o Zaide Romero, por exemplo, jogou uma partida pelos playoffs da Champions, só que ainda assim, o nível de enfrentamento do Alexis Duarte num contexto geral da temporada é superior. Então, eu ainda acredito que o Santos tem mais chance de ir atrás do jogador paraguaio pelo contrato. Ele tem até 2027, então, teoricamente, você acaba pagando menos por ele. O Zaide Romero eu já vejo como quase uma impossibilidade, porque o Santos não tem 4 milhões de dólares para pagar à vista e o Santos ainda teria que tirar um jogador que tem contrato até junho de 2028. Eu não acredito que o Santos consiga contratar nem o Zaide e muito menos, talvez, o Alexis Duarte também. E olha, informação importante, amanhã entrevista coletiva de Juan Pablo Vojvoda ao meio-dia. Você vai acompanhar aqui no canal Varanda Futebol Debate. Estarei direto dos estúdios do canal Varanda Futebol Debate com Thiago Jordão, El Bigodinho e Messias Pinho, direto da Vila Belmiro, para ouvir o novo treinador do Santos, Juan Pablo Vojvoda. Portanto, coletiva já está marcada, meio-dia, terça-feira. Juan Pablo Vojvoda falará pela primeira vez oficialmente como treinador do Santos Futebol Clube. Jordão, ainda sobre contratações, o Santos quer 1 ou 2 zagueiros, um volante e um atacante. E o volante, Jordão? O volante, Marcão, que está mais próximo do Santos é o Santiago Gonzalez. Só que no caso do Gonzalez, de 22 anos, já existe um acordo verbal entre o jogador e o Santos Futebol Clube. O agente do atleta, que é o Cláudio Canidia, ele tenta pressionar o clube argentino para liberar o volante com as condições apresentadas pelo Santos. Quais são essas? O Santos apresentou uma proposta de 4 milhões de dólares para serem pagados de forma parceladas. Só que o Clube Tigre da Argentina exige que o Santos faça o depósito integral dos valores do jogador, porque não querem liberar o jogador de forma parcelada e considerando também o histórico que o Santos tem lá pela Argentina, considerando negociações anteriores do Peixe com os argentinos. Tá certo, tá aí o Thiago Jordão, ó, muita gente, Cláudio Canidia, hein, quem não se lembra do Canidia na Copa de 1990, quem não se lembra do Canidia na Copa de 1990, aquele gosto amargo que ficou da Copa de 90, né? Agora, meus amigos varandeiros, vamos lá. Sobre o Gonzalez, Jordão. Olha, o problema do Gonzalez é justamente o Tigre ser o dono do passe dele. Lucas Blondel, todo mundo se lembra. O Blondel estava acertado com o Rueda, estava acertado com o Santos, estava tudo certo. E o Tigre
achava que o Blondel era o novo craque do futebol mundial, ou seja, pediu aquilo que o Santos não conseguia pagar, queria o pagamento à vista e o Santos declinou. Então, negociar com clubes argentinos é muito complicado. O histórico do Santos com clubes argentinos não é bom. Eles querem normalmente o pagamento à vista ou garantias bancárias. E aí a situação pode melar. Jordão, falta pouco tempo, não sei não. O Tigre é um clube complicado. Agora, vamos falar do jogador em si. 22 anos, né, Jordão? É um jogador que falta nesse elenco do Santos, um jogador de pegada? O Gonzalez é mais necessidade do que qualquer outra coisa, Jordão? Porque o Rincon não marca ninguém. Aliás, tá parecendo um tanque de tão pesado o Rincon. O Schmidt, eu vou falar uma coisa pra você. Dá raiva ver o Schmidt jogar. Eu já tô com raiva de ver o Schmidt jogar. O Ian é um garoto, tá certo? Não dá pra gente depositar toda a confiança no Ian porque pouco jogou. O Zé Rafael até agora não mostrou pra que veio. O Arão Panturrilha, ninguém sabe quando ele vai jogar. O Gonzalez é uma necessidade nesse momento, Jordão? Sem dúvidas, Marcão. E o Gonzalez, ele entra também naquele quesito que a gente comentava do Santos, de buscar atletas jovens na América que possam dar retorno no futuro. Tanto retorno esportivo quanto retorno financeiro, Marcão. E ele tem características que hoje o Santos não tem. Os volantes que você mencionou anteriormente, nenhum deles tem a característica de marcar em cima, ser o famoso pitbull da defesa, porque ele tem uma média muito interessante, inclusive, de bolas roubadas, de 5 por partida. É superior à do João Schmidt, é superior à do Tomás Rincon, é acima também à do Willian Arão na carreira. Então eu acho que o Santiago Gonzalez é uma necessidade que o Santos tem. Pode dar certo, pode dar errado? Vamos ver, caso concretize essa negociação. Mas ele é um atleta que o Santos hoje não tem como característica dentro do seu elenco. A gente pode pegar como exemplo o primeiro gol do Bahia. O Santos estava com 2 volantes de marcação e o Luciano Juba recebe livre e não tem nenhum dos dois ali para fazer a cobertura. Eu acho que com o Santiago Gonzalez isso não aconteceria. Claro que eu vi isso, estou baseando muito isso também nos vídeos que eu vi dele, que é um jogador que ele sempre está colado, próximo ao jogador que está com a bola, mas ele seria sim uma boa aquisição do Santos na minha visão. Tá aí o Thiago Jordão. Agora, Jordão, eu tô escutando poucos nomes para o ataque, Jordão. O Santos não está de olho em nenhum atacante, o Santos só vai priorizar a defesa e o meio-campo, é isso mesmo, Jordão? Ou pode pintar algum atacante aí nas próximas horas no Peixão? De negociações concretas do Santos com atacantes, no momento, não existem, Marcão. O que aconteceu foi aquela lista de indicação do Jorge Sampaoli, que ele citou alguns atletas como o Lautaro Dias do Cruzeiro, o Bakambu, que joga no exterior, o Berterame, que joga no Monterrey, e o Isaac Romero, que também joga na Espanha, mas o Santos não abriu de fato negociações ainda com nenhum atacante. E lembrando, a janela de transferências acaba na próxima segunda-feira, já no dia 2 de setembro. E aí o Santos Futebol Clube, caso não contrate ninguém, não existe também janela de exceção da CBF ou da Conmebol ou da FIFA ou qualquer outra entidade do futebol. Tá aí, portanto, o Santos Futebol Clube se movimenta, claro, dentro das suas limitações financeiras. E aí, galera, não tem dinheiro, a verdade é essa. Volto a dizer, o Santos não tem grana. O Santos, para contratar jogadores, vai precisar recorrer a empréstimos bancários. O Santos vai tentar parcelar essa dívida a perder de vista. E o problema é o seguinte, você tem uma janela que está na reta final, jogadores super valorizados, né? E os clubes agora colocando a faca no pescoço da diretoria, ou seja, quer levar? Então paga à vista. Ah, não tem como pagar à vista? Eu quero garantias bancárias. Então a situação é muito delicada nesta reta final. Isso, mais uma vez, é fruto da falta de planejamento. E só quero lembrar a vocês que alguns jogadores que hoje a gente fica na bronca foram contratados em momentos como esse. Alfredo Morelos, vocês vão se lembrar, que foi contratado numa janela como essa. João Basso Bigodinho chegou numa janela como essa. Júlio Furti chegou numa janela como essa. Tomás Rincon chegou numa janela como essa. Então tem que tomar muito cuidado, né, Jordão? Porque às vezes você, para resolver um problema, comete atos de desespero e acaba criando um problema futuro para o clube, né?
Exato, e o Santos também naquela janela de 23 contratou o Maxi Silveira, Marcão, esse baita de jogador que o Santos trouxe com indicação do Aguirre e 2 semanas depois demitiu o treinador e a bucha acabou ficando justamente para o Santos Futebol Clube. Então, e a gente tem que fazer uma análise também de que o Santos está indo atrás de apostas. Nenhum desses jogadores tem um know-how do futebol, são grandes estrelas, grandes craques, como o Palmeiras vai atrás, que o Flamengo vai atrás. Não. Todos eles são jogadores apostas que jogam em equipes intermediárias. O Santos não tem condições de chegar igual o Palmeiras chegou no Fulham e contratar o Andreas Pereira, no Betis e no Barcelona e contratar um Vitor Roque. Isso não vai acontecer e não adianta cair nesse conto de que o Santos trará uma grande estrela nessas janelas de transferências. Tudo que vier, a gente vai ter que dar tempo ao tempo para descobrir se a aposta deu certo ou se deu errado.